Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero e tenho certeza que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao canal. Meu nome é Lilian Galvão e aqui no canal você encontra mensagens que despertam a sua fé, alinham o seu propósito e fortalecem a sua caminhada com Deus. E com foco, fé e propósito, nós trilharemos juntos a nossa nova jornada. Fica comigo até o final, porque é lá que eu vou te revelar um segredo que ninguém te conta. Porque hoje nós vamos falar sobre a vida muda quando você decide mudar, trilhar um novo caminho, viver novas histórias. E com foco, fé e propósito, nós trilharemos juntos a nossa nova jornada. E nesse vídeo você vai aprender lições incríveis, fantásticas sobre o que? A mudança de vida, somando a 3 pilares fundamentais, que é a fé, o foco e a atitude. Você já parou para pensar em apenas 3 meses sua vida poder dar um giro completo? Mas completo, parece até um exagero, até acontecer com você. Eu descobri que não é sorte, é decisão. Porque quando você mistura a fé, direção e atitude, o impossível começa a acontecer. E o que é mais surpreendente, não precisa de um ano completo não. Em menos tempo você pode olhar no espelho e dizer: eu não sou mais a mesma pessoa. Eu vou te mostrar o que eu fiz, como organizei a minha mente, mudei alguns hábitos, alinhei a minha rotina com Deus e comecei a viver o meu propósito. Se você sente que você está travado, sem direção nenhuma, cansado, cansada de prometer mudanças na sua vida para você mesmo, que nunca vem, então esse vídeo é para você, porque a sua transformação começa hoje. E aqui eu vou te contar alguns pontos de como eu mudei a minha vida com fé, foco e atitude. Vem comigo. Em Romanos, livro de Romanos, livro poderoso 12:2, ele fala assim, para mim e para você, não se conformei com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Esse versículo é muito perfeito, você não acha? Para conteúdos como transformação interior, recomeços, alinhamento com propósito com Deus, ele reforça, na verdade, a verdadeira mudança que ela começa na nossa mente, dentro de nós e no nosso espírito, e que é uma vontade de Deus boa e perfeita para mim e para você, porque quem decide se transformar espera o melhor em Deus. E também há algo muito poderoso, né? A hora da mudança. Tem hora, gente, que é assim, Acredita aí que você, assim como eu, você teve um passado. Não foi um passado ruim, mas eu vivi muitas coisas que me ensinaram valores que eu levo para minha vida inteira. Eu quero compartilhar alguns pontos aqui com você. Hoje, sou uma mulher que cresci numa família numerosa, tenho muitos irmãos, parentes, né? Meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, e desde pequenininha eu vivi com escassez. E eu aprendi a compartilhar tudo, a dividir tudo e sempre pensar no outro. E a frase que eu mais ouvia na minha infância era: na sua casa não tinha TV? Essa era uma forma divertida que eu encontrei de entender e administrar a minha realidade. Sempre acreditei que aquela realidade mudaria e que seria diferente no futuro. E realmente assim aconteceu e mudou, porque em tudo que eu vivi, eu aprendi a dar valor ao que não custa dinheiro, a um sorriso, ao estar juntos, a amar, a estar unido, principalmente nas dificuldades, nas dores, nos erros, nas falhas e dentre muitas outras coisas. Mas a maior lição foi não aceitar aquela condição e buscar meios de se desenvolver, e foi exatamente o que eu fiz. Eu fui procurar em Deus, fui estudar, fui trabalhar. Claro que ao longo dos anos foram tendo escolhas que me desviaram do caminho, fizeram dar uma volta maior, mas a trabalhar os meus dons e os meus talentos em prol daquilo que o Senhor tem para mim. E o que me fizeram hoje estar aqui falando com vocês nesse vídeo foi tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei. Eu tive um tempo de muita fé em Deus, sabe, irmãos? Há
amados e amadas, vocês estão assistindo aí, muita clareza no propósito. Eu fui aprendendo ao longo da jornada e eu tive muitas vezes que encarar a disciplina, coisas que eu tenho e ainda tive muita dificuldade. E aquilo teve que acontecer na prática até eu chegar aqui. Mas enfim, eu cheguei com a força de Deus. A cada dia eu não desisto e continuo caminhando. E hoje eu quero compartilhar com você que está me acompanhando e me assistindo aí 3 pilares que eu aprendi nessa jornada de crescimento. E esses 3 pilares fizeram toda a diferença e fazem a diferença no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha história. Para que eu e você podemos estar prontos para uma mudança real e viver realmente com propósito. O primeiro pilar é a fé em Deus. É o começo de tudo. Desde pequenininha, em meio às dificuldades, às tribulações, às dores que eu vivia, eu sempre acreditei em algo maior do que eu e eu não tinha entendimento. Mas a verdadeira mudança, querido, começa quando você começa a entender que você não está sozinha. Você começa a confiar num Criador que vai além daquilo que você pode acreditar. E aí você começa a entregar, a ouvir, a obedecer, que é as partes mais difíceis. É deixar, sabe, o seu Criador, o Deus poderoso que nós temos, guiar os nossos passos. Mesmo quando o caminho parece incerto, como foi muitas vezes na minha jornada. E em Hebreus 11:1 ele fala assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas do que se esperam, né? E algo que eu nunca deixei de lado foi desistir. Sempre dentro de mim, sempre havia uma pontinha de esperança me fortalecendo como se fosse uma voz. Continua, não pare, continua, não pare. Então, na minha vida, durante a minha trajetória, gente, eu recebi muitos, mas muitos nãos. Fiz muitas escolhas ao longo do caminho que me desviaram da minha rota. Mas em tudo isso eu não desisti. Eu sempre voltava para o ponto de partida e começava novamente. Eu comecei a acreditar naquilo que nem eu mesma conseguia enxergar. Sabe, é algo que transcende o meu entendimento e o seu, porque isso só vem do alto do nosso Deus, do nosso Criador. Talvez o que você precisa aí nesse propósito, nesse projeto, nesse sonho que você deseja mudar, seja apenas não desistir. E o dia que estiver mal, estiver difícil, peça força ao Deus poderoso. Porque a vida, queridos, ela nos desafia de formas inesperadas. Mas é nos momentos mais difíceis que nós descobrimos a nossa verdadeira força. Independentemente da circunstância, não desanime. Seja persistente, nunca desista dos seus sonhos e objetivos, mesmo quando as coisas não saírem da forma que você planejou. Lembre-se de que as derrotas e as frustrações podem e devem ser o combustível para motivar você, assim como foi na minha vida, continuar aí, lutando. Recomeçar quantas vezes forem necessárias. O Walt Disney, né, o empresário que vocês todos conhecem, que criou aí, né, os personagens históricos que marcou a infância de muitas pessoas, foi um empresário animador americano e ele é conhecido por ter fundado a Walt Disney Company e por criar personagens e filmes icônicos que influenciaram a cultura mundial. Olha que coisa interessante. E a história dele, gente, é marcada por sucessos e muitos desafios, incluindo falências, críticas e momentos de desespero que o levaram a construir um império de entretenimento. Até chegar ao Mickey e a Minnie, né? A Branca de Neve e muitos outros que hoje estão consolidando aí a infância de muitas e muitas pessoas. E isso, amados, isso se deve a alguém que não olhou para as dificuldades, não olhou para os nãos, não olhou para a forma negativa que a vida estava ali apresentando e continuou, persistiu. Talvez dentro de nós o que falte é isso, é a persistência e é crer numa fé que vem de Deus e recomeçar quantas vezes forem necessários. O pilar número 2 é ter clareza no seu propósito. Saber para onde você está indo, você precisa entender isso. Mudança sem direção é um movimento vazio, não se esquece disso. Quando você descobre o seu porquê, tudo muda. As escolhas, os hábitos e até mesmo as pessoas que estão ao seu redor. Clareza te dá foco e foco acelera a sua transformação. Eu acho que o que cabe a mim e a você hoje é perguntar assim, o que Deus quer que eu faça através da minha vida? Eu fiz essa pergunta
E tudo que eu faço hoje me leva sempre a ajudar as pessoas a encontrar o seu rumo, recalcular a sua rota, seguir o seu propósito através dos seus dons, dos seus talentos. E isso, amados, foi debaixo de muita oração, de muita entrega, sabe? De muita força que só vem do alto, só vem do céu. Então, às vezes, você vai precisar orar. Você vai precisar entregar algo ao Senhor num jejum, fazer um propósito realmente. E alguns especialistas, como o médico renomado e conhecido Dr. Laí Ribeiro, ele ensina uma técnica muito interessante, que é a técnica do copo com água. E ele diz assim, ó: se você quer saber o que fazer antes de dormir, 30 minutos antes, você vai separar um copo com água e vai fazer a pergunta. Por exemplo, essa pergunta que eu deixei aqui para nós: o que Deus quer fazer através da minha vida? Toma água e vai dormir. E quando você acordar, faça a mesma coisa. Toma novamente um copo de água e declara que isso vai dar certo. E creia e continua aí firme os seus dias. Eu vou deixar esse link aqui na descrição para você, se você quiser entrar, ouvir essa história com uma explicação mais profunda, para que você possa realmente fazer e entender aquilo que você necessita na sua vida. Se você ainda estiver sem conforto para fazer isso, então assista o vídeo na íntegra, eu vou deixar o link aqui e você vai entender esse trâmite. 30 minutos antes de dormir você faz a pergunta, toma água, acorda, toma água novamente e faz a pergunta e crê que vai dar certo. E ao longo dos dias ele conta isso no vídeo, que a resposta vem automática. E é assim com Deus, sabe? Isso é obra daquele que pode todas as coisas. Porque quando você está orando, você está entregando ao Senhor, você está crendo num Deus poderoso que pode mudar todas as coisas, Ele vai dando estratégia, Ele vai trazendo, sabe, coisas que vão te dando dicas e direcionamentos na sua vida. O terceiro pilar que eu quero compartilhar com vocês, e esse, meu querido, minha querida, esse é o mais difícil, é o que eu luto todos os dias, que é ter disciplina na prática, o que faz a fé sair do papel. Milagres exigem movimento. A disciplina é a ponte entre a intenção e a realização. Vou repetir para você. A disciplina é a ponte entre a intenção e a realização. E quando você acorda cedo, planeja, age com constância e se recusa a desistir, com disciplina, até todos os dias difíceis vão virar na sua vida um combustível. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 23, diz assim, ó: tudo o que fizerem, faça de todo o seu coração, como para o Senhor, para os homens. Ou seja, tudo que você fizer do fundo do teu coração para Deus e para todos à sua volta, retorna para você da mesma forma, da mesma maneira. E assim você vai aprendendo no seu dia a dia a ter disciplina, mesmo quando você não se sente motivado ou motivada. Então você vai fazer o quê? Você vai orar, você vai pedir força para o Pai, Filho e Espírito Santo, porque disciplina, queridos, também é fruto do Espírito Santo. Quando você se sente fraco, você vai dizer assim, ó: Senhor, fortalece a minha mente, o meu corpo, o meu coração, me ajude a ser constante como Tu és. Depois você vai conectar essa disciplina a seu propósito e você vai começar a declarar assim, ó: quando você sabe por que você está fazendo o que você faz, fica muito mais fácil continuar mesmo sem vontade. Então escreva essa meta aí principal, cole num lugar visível na tua casa e diga assim, ó: estou fazendo isso porque eu quero viver uma vida com propósito. Comece a declarar a verdade sobre a sua vida, comece a atrair o pensamento positivo através da sua mente para que aquilo possa se materializar. Você pode também ter uma rotina com horários definidos, isso ajuda muito a melhorar na sua rotina. A sua disciplina, ela cresce onde há organização. Estabeleça horários fixos para acordar, para estudar, para orar, para trabalhar, para descansar. A mente ama padrões e com o tempo os hábitos se tornam algo automático. E aí você vai começar pequeno, mas não tente mudar tudo de uma vez. Comece com um hábito, disciplina por vez. Exemplo, acordar 30 minutos mais cedo para você fazer uma oração, entregar seu dia a Deus, suas petições, aquilo que está no seu coração, mesmo antes de mexer no seu celular. Pegue vitórias e constrói grandes mudanças, sabe? As pequeninas assim que você separa,
dia após dia, elas se constroem e se tornam grandes mudanças na sua vida. Faça também algo extraordinário, se afaste daquilo que te distrai, porque às vezes você pega esse seu celular aí, você entra no seu celular, em vez de você produzir algo, estudar algo, ler algo, fazer algo que vai te edificar, você fica rolando feed, olhando vídeos que não vão edificar, que não vão fazer nada na tua vida. Sabe, as redes sociais, muitas vezes tem conversas sem propósito, algo que te traz preguiça. Tudo isso sabota, sabe, sua disciplina. Cria um ambiente que favorece seu foco. Exemplo, deixa seu celular no modo avião, a mesa sempre limpa, uma playlist instrumental. Comece a fazer coisas que vão edificar, cuidar da sua mente, relaxar, sabe? Celebre cada processo que você conseguir alcançar. Cada processo é importante, porque cada dia que você mantém firme é somente uma semente que você está plantando. Agradeça e comemore as pequenas coisas e use isso como um combustível para continuar. E você deve se lembrar que a disciplina de hoje é a sua liberdade de amanhã. Ter disciplina é muito difícil, amados. Eu sei porque eu vivo isso diariamente. E desistimos é muito mais fácil. Diga como pequenas decisões diárias, exemplo, acorda mais cedo, ora, planeja, estuda, gera transformação na sua vida. Qual dessas questões te incomodam mais, te fazem sofrer e te fazem vontade de mudar? Se você hoje, daqui 90 dias, você não vai se reconhecer, vai ser algo incrível. Então bora viver isso? O nosso objetivo hoje aqui é inspirar com base na jornada. E hoje eu quero ativar isso que está estagnado em você. Porque hoje você vai começar a mudar tudo. Tudo muda quando você muda. E eu quero desde já agradecer esse momento que você se encontra aqui, pedir para você entrar aí no canal, curtir, compartilhar, deixar seu comentário e falar aí no seu ciclo, no seu dia a dia, o que você está fazendo para mudar a tua vida. E quero desejar do fundo do meu coração um grande abraço para você, um beijo nesse coração seu aí, porque eu tenho certeza que você vai mudar, você vai se transformar, porque em Isaías capítulo 41, verso 10, ele fala assim, ó, não temas, querido, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus, então não temas, Ele está contigo ontem, hoje, amanhã e sempre. E a partir de hoje você vai começar a declarar na tua vida o que está lá no livro de Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.